Olá, minha gente tântrica! Estamos começando mais um episódio do Prazer Tantra, porque evoluir é prazeroso. E antes de mais nada, claro, te lembrar de se inscrever. Antes da gente começar o bate-papo, já se inscreve, já comenta, deixa o seu like, compartilha com a galera. E te convidar também para participar da Semana do Agente Mahara Tantra. Você tá sabendo? Se não tá sabendo, vai ficar sabendo agora. A Semana do Agente Mahara Tantra acontece de 4 a 11 de setembro, então tá chegando. É o maior evento de Tantra e Neotantra do Brasil. Gratuito. É um evento gratuito e o melhor, totalmente online. Você pode fazer de qualquer parte do mundo. Será uma semana inteira de muitas aulas, muito conteúdo e você pode sair, inclusive, com um certificado, tá? Para atuar com algumas das ferramentas que nós vamos passar para vocês. A Semana do Agente Mahara Tantra promovida pela Escola Mahara Tantra, que fica no ABC Paulista, a maior escola de formação em terapias tântricas do ABC Paulista, da qual eu sou professora, faço parte do corpo docente. E hoje tenho aqui também o meu companheiro, o meu colega de trabalho, que eu já vou apresentar para vocês, mas antes fica aí o convite para você participar. Acessando o link que vai aparecer aqui embaixo do vídeo, na descrição desse vídeo, tem o link que vai te levar para o grupo do WhatsApp, onde serão enviados os links das aulas e todo o material, o passo a passo do que você tem que fazer para participar e receber o certificado, enfim, lá tem todas as informações, tá bom? E vamos começar o papo de hoje, porque hoje a gente vai falar de um assunto muito importante, uma questão que assola a vida de muitos homens e que é um assunto bem delicado, bem complicado, causa vergonha, causa medo, ansiedade, gera um monte de frustrações e as pessoas ainda têm um certo tabu e vergonha de falar sobre isso. Então, hoje nós trouxemos aqui meu amigo Bruno Lima. Bem-vindo, querido. Que bom receber você aqui, agora fora da Escola Mahara, né? Para a gente bater esse papo. Bem-vindo. Exato. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, assim, e estar aqui, eu digo que é um sonho realizado, né? Porque Que legal. eu estar na Escola Mahara também foi através do Prazer Tantra, do seu podcast. Então, assim, para mim é uma honra e um grande prazer estar aqui hoje, batendo esse papo com você. Tô muito feliz. E a gente vai falar, gente, eu não falei do que a gente vai falar. De ejaculação precoce ou ejaculação rápida, enfim, tem as nomenclaturas corretas, mas todo mundo conhece como ejaculação precoce. Sim. E por que eu chamei o Bruno? Porque o Bruno, em primeiro lugar, ele é terapeuta tântrico, ele é formado pela uma universidade do nosso querido Otávio Leal, o mestre Otávio Leal, um beijo para você, eu atendo lá também na universidade, por falar nisso. Ele é terapeuta renascedor, ele é especialista em sexualidade humana, é facilitador de barras de axis, criador do método 2 em 2, transforme 2 minutos em 2 horas. Então aí você já imagina o que isso quer dizer. Uhum. Além de médico veterinário, pai de menino e menina, casado com uma deusa há 15 anos e professor também da formação em terapias tântricas da Escola Mahara Tantra. E o Bruno, ele trabalha muito essa disfunção, né, Bruno? Você tem um curso sobre isso, você, enfim, criou o seu próprio método, mas antes da gente passar orientações, algumas dicas, porque, óbvio, é um tratamento, né? Por isso que a gente fala terapia, mas, Exato. de repente, algumas orientações você pode passar aqui para quem, sei lá, tem um marido que sofre com essa questão, o próprio homem que sofre com essa questão. Mas, antes de tudo, vamos entender, então, o que caracterizaria uma ejaculação precoce ou uma ejaculação rápida? Então, é até uma coisa muito interessante, né? Porque a gente fala assim, saber o que é ejaculação precoce é fácil, né? Agora, você definir e caracterizar a ejaculação precoce não é uma coisa tão simples, principalmente quando a gente está falando em termos de estudo científico, porque a gente tem que ter parâmetro, né, para falar o que é um ejaculador precoce e o que não é, tá? Então, hoje, o que a gente fala? O que é a ejaculação precoce? A disfunção da ejaculação precoce, tá? Primeiro ponto, ela tem que estar incomodando. Ela tem que estar incomodando ou o próprio homem ou a parceria, ou o relacionamento como um todo. Porque a gente fala que a ejaculação precoce, ela é uma disfunção muito relacionada ao relacionamento. Porque, às vezes, tem homens que têm um tempo de ejaculação que, para aquela parceira, ou parceiro que ele estiver no momento, é o suficiente. E aquilo ali tá bom, aquilo ali não vai incomodar aquela relação, tá? Já, às vezes, o mesmo homem, quando ele muda de relacionamento para uma outra mulher, né, ou para o outro parceiro, aquele tempo já é insuficiente. Então, por isso que a gente fala que primeiro ponto, tem que estar incomodando, né? Tem que estar insatisfazendo o homem, né? Tem que estar incomodado com aquilo, ou o relacionamento em si. E para termos assim de caracterizar a disfunção,
tem que estar presente pelo menos há 6 meses, para a gente poder caracterizar, não, realmente isso é uma disfunção sexual, isso aqui tem um problema que a gente tem que tratar. Porque ela pode ser esporádica, pode ter acontecido um caso ou outro, algum momento que a pessoa não estava bem, né, estava ansioso por uma coisa ou outra, mas se é uma condição que está persistindo aí há pelo menos 6 meses e está incomodando, né, não vamos falar em termos de tempo ali específico, até tem alguns estudos falando de tempo, né, mas o principal ponto, está incomodando, e se tem pelo menos aí 6 meses, então a gente caracteriza isso como uma disfunção sexual. E aí a gente vai avaliando aí até que ponto que realmente isso é uma disfunção, né, ou se é muito mais das crenças que a pessoa tem, né? Sim, era isso que eu ia te perguntar, a questão do tempo, né? Se você ficar 2 minutos, 5 minutos, mas assim, se parece que é bem relativo, né? Você tá falando, depende, vai incomodar a pessoa. Mas em termos de tantra, né? Se a gente for falar, a média do brasileiro, sei lá, de uma transa de 7 a 15 minutos, quando muito, é ejaculação precoce. Uma transinha assim, curta. Sim, sim. Depende, né, do referencial. Exato, exato. Tem até um livro, se não me engano, é do Paulo Coelho, né, que chama 11 minutos, né, que é justamente o tempo médio que ele fala de uma relação sexual aí. Mas, assim, para falar de tempo, existe até um parâmetro que a gente utiliza para estudar a ejaculação precoce, na verdade. Que a gente chama de IELT, que é tempo de latência. O tempo de latência intravaginal, que a gente fala, né, que é o nome que se dá. Mesmo porque todos esses estudos são feitos dentro de um contexto heterossexual. Eu não conheço nenhum deles que foi feito num contexto homossexual, por isso que usa esse termo. Sim. Tá? E aí é muito interessante, né? Porque assim, quando se vê a média de tempo de latência, que se considera ejaculação precoce, varia aí de 1 minuto a no máximo 2, 3 minutos. Então é um tempo bem curto. Muito curto. Né? Porque aí a gente está falando só ali da penetração, desde o momento. Eu fico imaginando assim que deve ser uma coisa muito gostosa de estudar, né? Você começa a penetrar, você marca no cronômetro ali, dispara o cronômetro. Entrou. Ejaculou, você desliga o cronômetro, né? Sim. E aí tem essa média de tempo, que é feito mais para estudos, né? Para parâmetros de estudos. Por isso, até mesmo para estudos de medicamentos, né? Que se já vem estudando em muitos medicamentos para ver se consegue achar, né? A indústria farmacêutica adora isso, né? Achar um remedinho para poder Então, resolver. até te mandei, não foi? Um Sim. post falando de um... Nossa, minha memória tá péssima, gente. Mas outro dia saiu uma notícia aí no Instagram da vida e eu vi e mandei para ele, porque o pessoal tava super empolgado com esse novo medicamento que estava sendo testado, eu acho, enfim. E você estava me explicando, né? Exatamente. Não é bem por aí. Explique então pro pessoal que às vezes quem tá em casa pode ter visto também e ter se empolgado e aí... Enfim, o que é, na verdade, esse remédio? O que seria? Se vale a pena mesmo? Ou se tem outros caminhos que deem resultados mais eficazes? Então, esse medicamento, na verdade, que está se estudando, né? Na verdade, já está até no mercado, existe no mercado, é a dapagliflozina, que é um medicamento que, na verdade, é o seguinte, a gente fala que eu considero que ele é eficiente e não é ao mesmo tempo. Então, por que eu falo disso, né? Porque quando você fala em termos de tempo, né, desse IELT que a gente está falando, de um tempo de latência, né, que é o que se usa aí para estudar a ejaculação precoce. Então, se eu tenho um medicamento ali que vai dobrar, que vai triplicar esse tempo de latência, ou seja, se eu tenho um problema que é tempo curto, e eu tenho um produto que vai dobrar e triplicar esse tempo, eu posso falar que isso é um produto eficiente, né? Ele está dobrando ou até triplicando aquele tempo ali. Agora, o que significa isso? Eu saí de um tempo de latência de 1 minuto e meio para 3 minutos. Será que isso realmente vai satisfazer a pessoa? Será que isso realmente vai resolver o problema que aquela pessoa tem? E sendo um medicamento, com certeza tem algum efeito colateral. Pode ter, né? Algum efeito colateral, usa a longo prazo, né? Sim. Será que compensa? E o engraçado é o seguinte, porque até na propaganda, aquele post que você mandou, né? Ele falava que antigamente usava os medicamentos ansiolíticos, né? Os antidepressivos, mas a dapagliflozina também é um medicamento desse. Ele é um inibidor da recaptação da serotonina, que é o mesmo mecanismo de ação que esses ansiolíticos, tipo fluoxetina, tipo a sertralina, que foram utilizados e ainda são utilizados para tratamento da ejaculação precoce. Então, a dapagliflozina é da mesma família, ela tem o mesmo mecanismo de ação. Qual que é a diferença dela para esses outros produtos, né? Para esses outros medicamentos mais antigos? A dapagliflozina ela tem o que a gente chama de tempo de meia-vida mais curto. Ou seja, você toma o medicamento, ele vai ficar menos tempo no seu organismo. Então, ele é um medicamento que ele não vai ter tantos efeitos colaterais e não vai demorar tanto tempo para fazer o efeito. Ele é um medicamento de efeito mais rápido.
A ponto que se eu estou utilizando a sertralina ou a fluoxetina, eu tenho que fazer um uso contínuo dele para ele ter um determinado efeito, né? E lembrando que ele é um remédio para ansiedade, né? Tanto a sertralina quanto a fluoxetina é um medicamento para ansiedade, tá? E aí, através disso, vai ter um efeito colateral de retardar o tempo de ejaculação. A ideia é a mesma coisa com a da paroxetina, só que como ela tem um tempo de meia-vida mais curto, ela age mais rápido e não fica tanto tempo no organismo. Então, isso faz com que você diminua um pouco dos efeitos colaterais que possa ter. Porque esses ansiolíticos, por exemplo, eles acabam trazendo queda de libido também. É muita coisa, é muita coisa. Já tomei sertralina. Para chegar no orgasmo, olha, às vezes desistia. Exatamente. Isso é a sertralina, né? Que ainda é mais, assim, de boinha, assim, mas em relação a outros que eu já tomei quando tive depressão. Mas, voltando aqui. Então, no caso, a pessoa toma esse remédio, mas se ela para de tomar, continua a mesma coisa. Exatamente. E aí é outro problema. Você pode causar até uma dependência também. Então. Dessa medicação. Que é o que está acontecendo hoje com o Viagra, por exemplo. Sim, muitas pessoas estão desenvolvendo muitos jovens, né? Deles. Jovens, não sabe? Antigamente era só os velhinhos que a gente via na farmácia, os vizinhos. Hoje em dia não tem mais idade. Os caras estão tomando com 20, 30 anos. E eu já conheci pessoas, mais ou menos, que têm hoje em torno de uns 38, 35 anos, que nunca tiveram uma relação sexual sem uso de medicamento. Então, você começa a perceber o problema disso. E como são medicamentos que estão há pouco tempo no mercado, a gente ainda não tem muita certeza o que vai ser efeito disso ao longo dos anos, né, com o uso prolongado disso. Então, não tem muitos estudos ainda a respeito disso. Tá? E aí, voltando ao assunto da ejaculação precoce, quando a gente está falando desse medicamento que tá se fazendo propaganda dele aí, a gente tem que saber que ele está mexendo numa única coisa, né, só na questão da serotonina. Sendo que a ejaculação precoce ela tem muito mais coisas por trás dela ali. Né? A ejaculação precoce, na verdade, é só um sintoma, é só um sinal de vários problemas que estão para trás ali. Né? É só a pontinha do iceberg. Então, se a gente não mexe nessas outras coisas também, todas essas questões, você acaba ficando dependente do medicamento e, às vezes, ele não vai nem fazer efeito, dependendo daquilo que é o problema. É um paliativo, né? Você não trata a causa, trata o sintoma. Exatamente. Mas dê, então, exemplos dessas questões que ficaram para ter. O que seriam isso? O que dispararia, o que causaria uma ejaculação precoce? Então, ejaculação precoce é uma coisa bem interessante, tá? E eu falo assim, não só por eu ter estudado ejaculação precoce, não só por eu ter trabalhando com isso, atendimentos e trabalho, mas eu passei por isso. Eu senti na pele isso durante mais de 15 anos da minha vida. Caramba, né? Tudo isso. Com esse problema. Exatamente. E no meu caso, uma das coisas que trouxe o problema da ejaculação precoce é uma das causas que mais traz para a maioria dos homens, que é a pornografia. Eu fui um viciado em pornografia durante mais de 20 anos. E não é vergonhoso falar isso aqui para mim. Porque a grande maioria dos homens são e às vezes nem sabe que são. Às vezes nem tem essa noção. É porque é naturalizado, né, o consumo de pornografia, principalmente pelos homens. Então, é como se fosse, esse é o meu destino. E aí muita gente fala da questão da ansiedade, por exemplo, né? Que a ansiedade é a grande causadora lá da ejaculação precoce ou das disfunções sexuais como um todo. Na verdade, hoje tem muitos estudos já até questionando essa questão da ansiedade. Então, tem outras coisas que a gente tem que olhar também. Embora a ejaculação precoce é bem característico, né? Você vê que as pessoas que têm um nível alto de ansiedade, elas desenvolvem isso aí. Mas hoje eu falo o seguinte, que a principal causa da ejaculação precoce nos homens é o fato dos homens não saberem como fazer sexo, nem por que fazem sexo. Atenção, isso foi muito profundo. Sim. Né? Não é nada reducionista, olha, a ejaculação precoce é causada por isso, porque você tem ansiedade, não. Então, é uma questão muito mais cultural, pelo que você está me falando. Sim. Né? Olha só, a falta de educação sexual, quando a gente bate na tecla, né, Bruno, da importância da educação sexual, e as pessoas vão na internet e ficam, não tem que ter educação sexual na escola. Tem que ter, gente. A educação sexual é sobre isso daqui. Que ele vai explicar agora a importância, né, da gente entender. Tanto, por exemplo, para os jovens não começarem já a vida sexual utilizando remédio, sem necessidade, mas tem uma cobrança tão grande em cima dos homens, uma cobrança de performance na cama, de dar conta, de sustentar, de ter o pau grande. Então, o menino já vai já tomando, sabe? Se você tem uma educação antes, se você tem uma preparação bonitinho, conforme a idade, claro, né, com uma linguagem adequada para a idade, o conhecimento adequado para a idade,
A pessoa chega e se relaciona de maneira muito mais saudável. Então, a chance de desenvolver alguma disfunção nesse sentido é bem menor. Com certeza. Mas continue, Bruno. Explique isso daí que você jogou a gente lá no limbo e agora precisa pegar de volta para a gente entender. Exatamente. O homem não sabe transar. Exatamente. Ele não sabe nem como fazer, nem por que ele faz sexo. Tá? E por que eu falo isso? Não é porque eu sou o fodão, bonzão que aprendi tudo, não. Porque eu sofri com isso também. Eu passei por isso. Eu aprendi sexo na pornografia também. Tá? Então, eu também sou um resultado disso aí, né, de toda essa questão. E por que eu falo que o homem não sabe nem... Vamos começar com essa frase. Por que o homem não sabe por que ele faz sexo? Ou ele faz sexo pelo motivo errado, tá? Porque é o seguinte, quando eu pergunto para uma pessoa, por que você faz sexo? Qual que seria a resposta mais óbvia? É porque eu gosto de dar, né? Tipo... Porque é gostoso, porque né? é gostoso, porque é prazeroso, porque né? dá prazer, né? Dá muito prazer, isso. Essa deveria ser a ideia principal, tá? Sim. Só que o homem, ele não faz sexo por prazer. Não. Ele Não faz... é essa a resposta? Não. O homem não... deveria ser. A gente deveria fazer sexo por prazer. Sim. Mas não faz para isso. O homem faz sexo para provar que é homem. Entende a diferença? Sim. O homem ele faz sexo para provar a sua masculinidade, para provar que é o fodão, que é aquele cara que consegue fazer a mulher gozar, que é aquele cara que Pega que todas. Pega todas, exatamente. Ele faz sexo para provar que é homem e para fazer a propaganda. Né? E que aí faça a propaganda dele como aquele cara é o foda. Vai no grupinho de amigos. Exatamente. Que fala que o maior prazer do homem não é nem fazer o sexo, é contar para os amigos que fez. E aumentar, né? Com certeza aumenta muito. Exatamente. E aí, dentro deste contexto, principalmente se o homem for uma pessoa como eu, por exemplo, que tinha uma autoestima muito baixa, isso aí se torna ainda mais complicado, porque aí o seu nível de ansiedade vai aumentar muito. Se eu tenho que fazer sexo para me provar que eu sou homem, então a minha necessidade de provar algo quando eu tenho uma autoestima baixa é muito maior. E aí eu vou para uma relação com muito mais ansiedade. Esse aí é uma das questões, tá? E aí sim, né, até o Dr. Alexandre, né, que fez Foi, Dr. Alexandre Delacqua, podcast aqui da outra vez, ele explicou muito bem a questão lá do sistema nervoso simpático, parasimpático, né, toda exatamente aquela questão ali. Mas quem não assistiu, agora você vai explicar. Exatamente. Como é que funciona? Porque nós temos no nosso organismo, né, o sistema nervoso é dividido em várias partes, né, mas dentre eles, existem duas partes interessantes, que é o sistema nervoso simpático e o parasimpático, tá? O nosso sistema nervoso simpático, ele é ativado quando a gente está precisando ou fugir ou lutar. Então, ele é um sistema nervoso de emergência. Se eu estou sob risco, sob ameaça, eu vou ativar esse sistema nervoso vai estar ativo e ele vai causar algumas reações no nosso organismo. Dentre elas é jogar sangue para as extremidades, braço e pernas, porque ou vou precisar lutar ou eu vou precisar correr, né? Então, eu não preciso de sangue na parte mais interna do corpo, eu preciso de sangue nos membros, né? Para sair dali, né? Para sair daquela situação que eu me encontro. Sim. Tá? Então, qual que é a questão disso para a questão sexual, né? Eu vou ter uma dificuldade de ter uma ereção, logicamente, porque eu não vou ter sangue ali, o sangue vai sair para as extremidades, né? Onde ele precisa estar, tá? Diante de uma situação de risco. E diante de uma situação de risco também, o que o corpo menos precisa é de ter uma relação sexual. Ele tem que sair correndo dali ou lutar. Sim. Tá? Já o sistema nervoso parasimpático é o contrário, aquele sistema nervoso que ele é ativado pelo relaxamento. Quando você está relaxado, quando você respira profundo, esse tipo de respiração, isso vai ativar seu sistema nervoso parasimpático e ele sim vai trazer sangue mais para o interior do corpo. É aquele sensação quando você acaba de almoçar, né? Que você dá aquela relaxada. Dá uma baixada na pressão. Exatamente. Porque aí o sangue vai vir para o sistema digestório, então ele vai dar aquela sensação. Você tem que ficar quietinho, você não tem que sair correndo e lutando ali. E isso também acontece durante a relação sexual, né? Você precisa de sangue ali na região genital, na região pélvica, então você precisa estar relaxado. E o que isso tem a ver com a ejaculação precoce? O sistema nervoso simpático, ele ativa a ejaculação. Sim. Né? Então, se eu estou se eu estou ansioso, o meu corpo entende que eu estou sob risco. Se eu estou ansioso, eu estou com medo de que algo vai acontecer. Mesmo que eu não saiba que algo que seja esse. Sim, porque é tudo na mente. Né? Mas o meu organismo entenda, essa pessoa está sob risco. Tá? Então, se eu estou numa relação sexual, eu vou fazer ele ejacular rápido, que eu preciso do sangue sair dali e ir para
os membros, né? Para os membros Sim. externos, para as pernas e para os braços, principalmente. Então, por isso, se eu estou ansioso, eu tenho uma dificuldade tanto na ereção, quanto eu vou ejacular mais rápido, né? Então, essa é a questão da ansiedade. Isso que se fala aí da ansiedade. E aí, voltando naquela frase, por que eu falo também, expliquei por que o homem não sabe o porquê que ele faz sexo, ou não faz sexo pelo motivo que deveria. Então, ele faz sexo para provar que é homem, e nessa questão de ter que provar que é homem, ele acaba ficando ansioso, né? Traz essa questão da ansiedade e vários outros sentimentos também, às vezes de tristeza, de depressão, né? De comparação. E esses sentimentos também vão trazer problema da disfunção, tanto da ereção quanto da ejaculação precoce. E aí eu falo que também o homem não sabe como fazer. Porque tem até uma frase muito interessante da Regina Navarro Lins, né? A sexóloga. Adoro ela. Exatamente. Chamei ela para o podcast, não vem. Fiquei triste porque disse que está com a agenda lotada, mas é muito boa. Exatamente. E ela tem uma frase que ela fala que eu acho fantástica. Ela fala o seguinte: sexo para reprodução qualquer bicho faz. Sexo para reprodução qualquer bicho faz, né? Sexo por prazer, ele tem que ser aprendido. A gente tem que aprender a fazer sexo por prazer, tá? E aí como que a gente aprende as coisas? Via de regra, a gente aprende tudo da nossa vida observando as pessoas fazendo e repetindo. Sim. A gente aprende a andar, a falar, a escrever. Basicamente, tudo da nossa vida a gente aprende assim. É. E aonde que a gente vê as pessoas fazendo sexo? Pra gente aprender. É só no pornô. Só no pornô. Só na pornografia. Porque como a gente não tem educação sexual, e aí quando eu falo educação sexual, muita gente pensa só em doença, em prevenir doença. Isso a gente também já não tem. Ainda mais educação sexual para o prazer, aí que a gente não tem mesmo. Né? Exatamente. No máximo, reprodução, as ISTs, como prevenir gravidez. Exato. Na minha época, depois chega um tempo que já não teve mais e agora está voltando para as escolas, mas prazer. Precisa falar de prazer. Exatamente. Precisa falar de prazer. E aí que tá. Porque a gente aprende um sexo na pornografia performático. Performático falocêntrico. Exatamente. Porque é, na sua maioria esmagadora, voltado para o prazer do homem. E irreal. Irreal, né? Põe um cara lá. Tudo bem, tem os fetiches e tal, mas via de regra que a gente vê, principalmente quando a gente está na adolescência ali, indo conhecer e tal, é o sexo heterossexual, o homem com um pênis desse tamanho, que já não é fácil de encontrar por aí, que também não é sinônimo de sexo de qualidade de prazer, né? O tamanho de pau não diz isso. Uma mulher que vira pra lá, vira pra cá, parece que é acrobata do circo, faz todo tipo de posição, gemendo alto, gritando. Gente, não é assim. Sim. Aí o cara vai pra cama, quer encontrar essa mulher, não vai encontrar. Não vai encontrar. E também não vai dar conta de ser aquele ator que segura ali 40 minutos, 1 hora até mais, porque grava... Né, em várias partes. Exatamente. Então, assim, não é real. A gente tá todo mundo perdido, tá todo mundo errado. Sim. Por isso que a terapia tântrica, ela tá se popularizando cada vez mais, porque o que eu vejo hoje é um dos poucos caminhos que a gente tem para falar de prazer de maneira saudável, de ensinar, que é o que a gente está fazendo aqui agora, né, Bruno? Uhum. Exatamente. E aí o problema da pornografia não é nem só que é pela questão do homem, né? Você fala a pornografia, ela é mais centrada no prazer do homem. Até certo ponto, sim. Porque se você imaginar... Por que eu falo até certo ponto? Se você imaginar para um homem um sexo dessa forma que se apresenta na pornografia, para a maioria dos homens isso não vai ser prazeroso também. Não, mas eu digo o homem lá, né? A ideia seria essa. Sim, sim. Do homem lá no momento, tá sentindo prazer e tá comandando, enfim. Sim. E aí ele acha que aquilo ali é o que a mulher gosta também. Sim. Aquela penetração vigorosa, aquele negócio todo ali, naquele soca-soca ali, aquele negócio. Então ele acha que é aquilo, que tem que ser daquele jeito, tá? E aí o que acontece? E muitas mulheres também acham que tem que ser desse jeito. Sim. Né? Quanto tempo eu não achei? Esse é o sexo normal, que essa é a sexualidade normal, tá? E aí o cara tá lá, naquele soca-soca lá, logicamente não vai conseguir segurar a ejaculação desse jeito, dessa forma, tá? A não ser que esteja usando algum tipo de paliativo, mas ele não vai segurar a ejaculação nessa penetração frenética. Nem seria normal que isso acontecesse. Uhum. A mulher não vai ter orgasmo, porque não é via de regra, na maioria das mulheres, não é a forma mais natural, mais de prazer para a mulher. E aí fica aquela briga. E Ou seja, fica só uma performance, só uma atuação. Exatamente. Em vez do sexo ser uma brincadeira de adulto, como a gente fala, pra gente se divertir e ter prazer, parece uma prova
Parece que eu estou indo para uma relação sexual tendo que provar alguma coisa, eu estou indo para uma avaliação, onde eu vou ser avaliado a minha performance, né? Como é que eu estou saindo aqui, como é que eu não estou saindo. E isso aí gera ansiedade para todo mundo. É para o homem, para a mulher, e aí no final das contas todo mundo sai perdendo com isso. Todo mundo sai perdendo. Todo mundo sai perdendo. Então, para a gente falar em ejaculação precoce, em tratamento de ejaculação precoce, a gente tem que falar de uma reeducação sexual primeiro. Né? E não simplesmente um remedinho que eu vou dar ali para a pessoa, vou aumentar, vou dobrar o tempo desde 1 para 2. É tipo o vibrador, na minha opinião, assim, esse remédio. Porque o vibrador é um paliativo também. Às vezes a mulher não tem um orgasmo, né? Tem a anorgasmia e tudo, mas ela conhece o vibrador pode ajudá-la a sentir, a ter mais sensação e tudo. Mas quando a gente fica dependente do vibrador, entendeu? A mesma coisa. Daí eu fico sem o vibrador, como é que eu vou sentir prazer? Eu vou pra uma relação e não consigo sentir prazer. Não consigo gozar. Então, bem complicado, né? Sempre as indústrias, eu acho importante que tenha os remédios. Claro, é importante, gente. Sim. Mas primeiro a gente precisa entender que existem outros caminhos que a gente deve testar, que deve conhecer, antes de sair por aí tomando remédio, antes de procurar soluções paliativas que não vão resolver o problema. E você resolveu o seu problema, você falou que ficou por mais de 15 anos nessa situação, e você conseguiu resolver esse problema sem o uso de remédio. Sim, exatamente. Eu cheguei a procurar um urologista alguns anos atrás, né? E a gente conversou sobre isso. Eu lembro que foi até na época que eu fiz a minha vasectomia, eu aproveitei com ela para fazer isso, fui procurar também essa questão da ejaculação precoce. E aí, com o tratamento de praxe, passou um desses ansiolíticos, né, desses medicamentos. Eu devo ter tomado uns 3 comprimidos. Depois eu desisti dele, né? Quando eu vi o que era o medicamento, né, que eu fui começar a saber o que era isso, eu acabei desistindo deles. E aí fui procurar outros caminhos, né? Porque, embora seja necessário, sim, em algumas situações é necessário você usar alguma medicação. Porque às vezes a pessoa está num grau de ansiedade tão forte que você precisa baixar um pouquinho. Até para você conseguir fazer alguma coisa com aquela pessoa. Algum tratamento. Você precisa baixar o grau de ansiedade. Porque muitas vezes a gente está falando aqui de tempo de ejaculação, tempo de latência intravaginal, mas tem gente que ejacula antes sequer de ter uma penetração. Então, sim, tem várias questões. Então, às vezes, o medicamento é importante. Mas, enfim. E aí que eu fui me deparar com a terapia tântrica, eu fui estudando sobre isso, né, que poderia ajudar. Aí me deparei com a terapia tântrica, fui conhecer, fui estudar. Aí fui fazer uma sessão lá em Vitória, com a Gacha, um beijo pra Gacha, né? Depois fui fazer um curso lá também, com a Deva Gita. E tudo isso foi abrindo outros caminhos, né, outras possibilidades para essa reeducação sexual, para enxergar o sexo de uma forma diferente. Porque eu também achava que o sexo era aquilo. Era aquele bate-staca, era aquela penetração o tempo todo ali, né? Achava que oral era preliminar. Então, dentro daquele contexto, o sexo normal era só aquela penetração ali vigorosa, aquela coisa toda. E aí, com essa reeducação, com esse retreinamento, né? Sim. Do que é o sexo, de como fazer o sexo de uma forma realmente prazerosa, é que as coisas foram mudando. Mas isso também não é de um dia para o outro, né? Isso também não é de uma hora para outra. Porque você imagina todo um corpo já acostumado com uma forma de ser, né, há 30 anos, você não vai mudar isso em 2 dias. Né? Por isso que eu até falo, né, a gente vai falar depois sobre a questão do curso, eu nem chamo de curso, eu chamo de treinamento, porque é um treinamento. Você tem que reeducar não só o seu corpo, mas a sua mente, mas a sua percepção do que é a sexualidade, né? Então, quando eu falo, por exemplo, de transformar 2 minutos em 2 horas, eu não estou falando que você vai ficar 2 horas numa penetração frenética ali mesmo, porque isso não é prazeroso para ninguém, né? Jamais, credo. Então, é uma reeducação. É uma reeducação mesmo. Eu falo o seguinte, e aí muitos homens ficam com essa preocupação, com essa ansiedade de fazer a mulher gozar, de ter orgasmo, né? E ser aquela coisa toda, ser o fodão na cama, né? Aquela coisa toda. Eu falo o seguinte, homens, meu amigo, o instrumento para você fazer a sua parceira gozar não é o seu pinto, não. É o seu ouvido. É você escutar. É você saber o que aquela mulher gosta. E muitas vezes ela não vai nem saber o que ela gosta também, porque ela também não foi acostumada a saber o que ela quer. Então, assim, incentivar a sua parceira a se autoconhecer, a saber, né, que parte do corpo que ela gosta de ser tocada, como ela gosta de ser tocada, o que excita, o que te excita também. Então, assim, a melhor ferramenta para a gente trabalhar a ejaculação precoce é autoconhecimento.
E isso o Tantra traz maravilhosamente bem pra gente. Qual que é a disfunção? Né? Que todo episódio é a mesma coisa que eu falo. Gente, não tem outro caminho a não ser o autoconhecimento. Ah, mas eu quero ser bom de cama. Ah, mas eu quero aprender técnicas. Ah, é aprender, minha filha. Tem curso aí, já falei. Tem curso meu, tem curso de como sentar, de como fazer oral, de não sei o quê. Isso é legal, mas assim, ser bom de cama, mesmo ser bom de cama para você primeiro, né? Para que você possa transbordar e esse prazer conseguir chegar até o outro. Mas para você ser boa de cama ou ser bom de cama, você precisa se conhecer, precisa estar disposto a conhecer o outro também. E eu amei o que você falou. Amei o que você falou sobre o ouvido, né? Não é o pênis, porque tem coisa pior do que fiscal de orgasmo. Você já foi esse homem que fica tipo, e aí, já gozou? Já gozou? E aí, gozou? Meu querido, você não sabe quando a mulher tem um orgasmo? Para começar, já tá errado por aí. Já porque foi, muitas vezes já foi. E outra, vai ficar na cobrança? Eu não vou gozar, eu me levanto da cama e vou embora, porque não tem condição, gente. Ou seja, tá muito mais preocupado com essa coisa da validação, né? Exatamente. Eu preciso da validação, eu preciso que ela me diga que foi bom, que foi o melhor sexo da vida dela. E quantas vezes também a gente não fala, nossa, maravilhoso, uau, tô aqui, não senti nada. Aí fica um mentindo pra lá, outro mentindo pra cá, porque o fato do homem também ter ejaculado não quer dizer que o sexo pra ele foi prazeroso. De forma alguma. De forma alguma. Pra quem tem ejaculação precoce, e eu sei do que eu tô falando, porque eu também passei por isso, é um momento extremamente frustrante. É um momento de frustração. Não tem prazer nenhum ali. Porque acontece muito de ejacular e não ter orgasmo. Sim, né? Sim, porque aquilo ali, assim, imagina você já ir para uma relação, né? Inclusive, isso faz parte do que a gente chama de ciclo da falha, né? Você já ir para uma relação preocupado se você vai gozar rápido ou não, tá? E aí são duas frustrações, né? Na verdade, são até mais, mas tem duas ali que são muito importantes, que é, se tá uma relação gostosa, você queria estar por ali por mais tempo, né? E na cabeça de muitos nós homens, ejaculou, acabou. Né? Para mim também era assim. E também o fato de você também não conseguir levar a sua parceira ao orgasmo, né? Que também tem muito dessa crença que o homem é o responsável por levar a parceira ao orgasmo. Que é então, ruim pra vocês e é ruim pra gente. Exatamente. Então, se eu não fiz isso, eu não fiz o meu papel de homem. E aí eu não tô conseguindo provar que eu sou homem, nem para mim, nem para ela. Entende o problema da questão, dessas crenças, daquilo que a gente vai aprendendo como sexo ideal? Então, é isso. É trabalhar um novo entendimento do que é o sexo. Né? E não só você conhecer o seu corpo, mas também trabalhar essas questões mentais. É claro que existem exercícios que são importantes que a gente tem que fazer, porque você tem que conhecer as suas reações, o seu corpo, principalmente aquele momento que a gente chama do ponto de não retorno. Ponto de não retorno. Né? Que a partir do momento que você chega naquele ponto, você não consegue mais segurar a sua ejaculação. Então, a gente tem que trabalhar o corpo também para ele identificar isso. Para você começar a identificar os sinais do seu corpo que vão te levar para esse ponto. E aí você trabalhar outras coisas, por exemplo, se você está numa penetração e está percebendo que você vai chegar nesse ponto e você não quer ejacular naquele momento, você trabalhar outras coisas de outras formas, de falar trabalhar, né? Mas assim, mudar a forma da sua relação de forma prazerosa também, mas que vai fazer com que você consiga sair daquele ponto. E retornar um pouquinho para trás. O quê? De repente, parar a penetração? Exatamente. Parar o movimento ou tirar? Ou mudar o tipo de movimento, né? Ou um movimento mais calmo. Ou mesmo parar a penetração e ir para outros tipos de um sexo oral, por exemplo. Ou outras coisas mesmo. Sabe? A gente costuma roteirizar o sexo. O sexo não tem que ser roteirizado. Como a gente vê no filme pornô, né? Chegou, abraçou, beijou... Chegou o entregador de pizza. Entregador de pizza é clássica, né? Esse é clássico. Chegou o entregador de pizza, vai dar uns beijinhos, Exatamente. faz um oral ali e vai meter e pronto. Exato. Acabou. Então, fim de jogo. Tem que ser esse negócio roteirizado. A gente tem que começar a ter outras coisas, outras cartas na manga ali. Repertório. Exato. Repertório sexual. É o que eu falo, eu chamo de prosperidade sexual. Sim. Porque é um repertório abundante. Então, assim, não tem limite. Ah, Rosana, como é que é isso? Eu preciso de uma lista. Não tem, porque varia de pessoa para pessoa, varia do momento, varia do dia. É você... O segredo para mim é o degenitalizar o sexo. Tirar o foco da penetração e tirar o foco dos genitais. Como você falou, a maioria das pessoas ainda acha, né, que
sexo oral é preliminar, não conhece muito sobre zonas erógenas, não conhece muito outras formas de tocar. Poxa vida, eu tenho o meu curso, é só massagem só no genital, né? Nem a massagem tântrica completa. A pessoa tem umas aulas bônus de sexo oral, de sexo anal e tal, mas o foco é ensinar as manobras que a gente faz na yoni e no linga, né? Na vagina, na vulva e no pênis. Cara, são movimentos com as mãos e tem, assim, umas 20 manobras. Ou seja, só com isso aí você já tem repertório para muitos dates, para muitos encontros sexuais. Mas não só, né? A questão do beijo. Na verdade, a gente fala, né? A gente já começa o ato sexual só no olhar. Sim. A gente já está trocando energia sexual. Então, nesse sentido, você consegue, né, tendo esse conhecimento, estender o sexo de 5 minutos para 2 horas, se você quiser. O corpo é um parque de diversões, a gente fala sempre, né? E não tem fim. Exato. E se você quer ajudar que a sua parceira tenha orgasmo, tenha prazer, isso não começa só na hora do sexo ali em si, né? Você pode começar isso desde o início do dia. Da hora que acorda lavando uma louça, de repente. Tudo ajuda. Não fazendo xixi na tampa da privada, não deixando a toalha molhada em cima da cama, né? As roupas espalhadas pelo chão. Isso, lembrando que a raiva também vai ativar o nosso sistema nervoso simpático, que não vai ajudar nada o seu orgasmo, então não evite de deixar a pessoa com raiva. E assim, a gente não... Pode até acontecer, né? Porque a gente transa muitas vezes sem vontade. Não, hoje não, né? Mas digo, nós mulheres de um modo geral, para fazer o papel de esposa. Sim. Mas, meu amigo, se eu briguei com você de dia, não vou ter tesão para transar com você de noite. Eu tô emburrada com você. Tô chateada, tô magoada. E se eu tô cansada, isso aí vai ser tema para outro episódio, para falar de libido em relação à mulher, principalmente. Se você tocou, é muito importante. Já as preliminares começam na hora que acorda, porque esse é um tipo de homem que tem muito por aí ainda, muito. Felizmente, o meu dentro de casa não é assim. Se fosse também, não estava mais dentro de casa, né? Mas muitos de minhas clientes que chegam, de amigas, que falam, o cara não lava um copo, entendeu? Os dois trabalham fora, os dois têm o seu dia cheio, chega em casa e é a mulher que tem que cuidar da criança, chega em casa e é a mulher que tem que fazer comida, aí o cara quer que depois de tudo isso, a mulher ainda esteja lá de lingerie, linda. Uau, vai ser aquela noite, né? Nossa! E uma coisa assim que para minha relação pessoal, né, com a minha esposa foi uma coisa fantástica, então eu falo o seguinte, se você quer que a sua esposa, que a sua namorada tenha uma libido lá em cima, né, incentiva em primeiro lugar esse autoconhecimento sexual que a gente fala do próprio corpo, porque olha só, depois que a minha esposa, né, passou por sessões de terapia tântrica, não comigo, tá? Porque é outro contexto. Sim. Mas com terapeuta, tá? Depois que ela fez curso de massagem tântrica, a libido dela se explodiu. Explodiu. Porque esse conhecimento do corpo, isso dá não só da questão do corpo, mas você também começar a botar limites, porque ela também era muito desse ponto de fazer o papel dela de esposa, né? E você também não tinha essa consciência. Exato, exatamente. Né? Eu lembro que ela falava coisas assim, nossa, hoje eu consigo dormir sem roupa perto de você, sem ficar naquela obrigação de que eu tenho que te dar. É isso, e ela fala, isso para mim é muito bom. Muito bom. Eu estar à vontade sem me sentir na obrigação de ter que fazer sexo com você. É gatilho pra mim. Gatilho pra mim. Você falou. E esses episódios sempre me dão gatilho, porque, cara, é muito triste você viver desse jeito. Sim. Essa obrigação, eu já tive um namorado assim. É de uma violência você ter que fazer pra cumprir o papel de esposa, o papel de namorada, pra não ser traída, pra não ser trocada, Exato. porque a amante vai fazer... mas a amante não tá lavando as cuecas dele, né? Então, assim, a gente já carrega tanta coisa, a gente já passa por tanta coisa. E se dentro de casa, ou com o nosso parceiro, com o nosso companheiro, a gente não pode estar à vontade sem ter que cumprir um papel... Porque, assim, são cobranças diferentes, né? Vocês crescem com essa cobrança, por exemplo, da performance, Sim. do pau duro, né? De ter que ficar horas, e o tamanho do pênis. Poxa, isso pega muito na insegurança e tal. Mas nós também temos as nossas cobranças, crescemos com as nossas cobranças. Então, que bom que esse relacionamento durou esse tempo inteiro, né? Vocês não se separaram, não se perderam no meio do caminho. E o Tantra chegou, a terapia tântrica e o autoconhecimento chegou. E hoje, não tenho dúvida, a relação de vocês deve estar muito mais fortalecida, né? Não só na cama, mas você cria essa confiança, né? De, por exemplo, eu poder estar à vontade pelada do seu lado, livre do peso da obrigação de ter que te dar. Exatamente.
Exato. É claro, assim, que no início dessa questão do Tantra, ela ainda não entendia direito o que que era o Tantra, então, assim, foi uma época bem conturbada. A gente quase se separou por causa da minha busca pelo Tantra, As né? histórias dos homens no Tantra é Mas, sempre assim. mas é sempre assim, né? Mas depois que... E é uma coisa tão interessante, porque, assim, o Tantra foi tão transformador para mim, que até para isso eu tive condição, né? Que de olhar para ela e falar assim, calma, deixa eu te mostrar o que que eu tô aprendendo aqui. Aí depois, se você se resolver se separar, aí é outra história. Mas deixa eu te mostrar o que é isso primeiro. Né? E até essa calma toda o Tantra trouxe para mim, né? Esse entendimento. Porque eu sabia, eu tinha muita certeza desse caminho, que esse caminho ia ser transformador. E estava só começando, né? E com certeza, hoje a gente tem 15 anos de casado, né? E de casamento, porque de relação em si já tem mais de 20, que nós namoramos mais de 6, 7 anos, né? Foi o primeiro namoradinho, Então, basicamente, né? E assim, a nossa relação hoje, relação sexual, e não só sexual, como a nossa relação de intimidade hoje, não dá para se comparar ao que era antes do Tantra. Não tem nem como comparar. Em todos os níveis, níveis de orgasmo, níveis de prazer, sabe? Tudo. Da abertura do A diálogo, abertura né? do diálogo, exatamente. Né? Porque, assim, antes tudo era muito escondido, não se falava nada, né? A gente foi começar a falar, por exemplo, de fantasias sexuais, a gente já tinha 12, 13 anos de casado. Né? A gente não se falava sobre E eu isso. fico, uau, mas, gente, isso é super comum, né? Sim, Muito comum, cara. As pessoas são muito casadas há comum. 20 anos, não sabem das fantasias, não conversam Não sobre conversa. sexo. Simplesmente chega lá e faz. Não conversa. É estranho Exatamente. isso. É estranho. Mas é assim, cultural. Mas é cultural. É estranho, vamos dizer, mas é entendível pela sociedade que a Sim, gente porque a gente vive. cresce assim. É porque Pela depois que a forma gente entra é no criado. Tantra, você fica muito tempo, o comum pra você se torna uma coisa. Então, às vezes, eu tenho essa dificuldade de minha filha caia na realidade, as pessoas não são assim. E não é, nossa, você é superior. Não, gente, na verdade, o que a gente quer é que as pessoas tenham esse olhar para o sexo, Sim. para a sexualidade, conheçam o Tantra, porque é só benefício que traz para a vida da gente. Só vai fazer bem. Pô, gente, um casamento, né, uma relação de mais de 20 anos, você tem 2 filhos, né? Sim. Com 2 filhos. Ter o fogo aceso, ter uma relação sexual de qualidade, ter intimidade, ter conexão, é difícil, é raríssimo. Eu tô falando de conexão verdadeira. Você pode Sim. ficar a vida inteira com uma pessoa e não ter conexão, não Sim. sentir prazer, não ter orgasmo. Isso acontece muito também, né? Mulheres casadas há décadas que não tiveram orgasmo. Eu tô falando de ter essa conexão real, aquele fogo. Então, é possível. Como? O Tantra mostra isso. O Tantra te Muito. dá esse repertório infinito É na muito cama. possível. Muito E possível. transforma 2 minutos em Em 2 2 horas. horas. E aí, Com voltando lá para trás, por quê, gente? O Bruno pegou o gancho do episódio do Dr. Alexandre Dell'Aquila, que é médico endocrinologista. Vocês procuram aí o episódio dele, é sexualidade, hormônios e sexualidade. E o Bruno explicou muito bem, mais uma vez, a questão do sistema simpático e parasimpático. Então, ele trouxe aqui a ciência explicando o que o Tantra fala há milênios. Porque quando a gente vem para a terapia tântrica, neotântrica, a gente traz muito a respiração. E o Bruno explicou. A respiração é que vai ativar o nosso sistema parasimpático, que é onde a gente entra em estado de relaxamento. Sim. E nesse estado de relaxamento, o homem, aí especificamente o homem, consegue manter a ereção por muito mais tempo e adiar a ejaculação, Sim. adiar o orgasmo, ou, dependendo do treinamento, até ter um orgasmo sem a ejaculação e manter a ereção. Né? Se ter o prazer e manter a ereção. Claro que aí, se a pessoa... Às vezes pode acontecer também, tipo, do nada. Tem muita gente que chega pra mim e fala, nossa, eu não sabia que podia ter e tive. Isso é normal? Um orgasmo seco. Né? Mas se você não conseguiu ainda, pode conseguir. Então, assim, a ciência hoje explica o que o Tantra já falava. No Tantra você vai aprender a entrar nesse estado de presença do aqui e agora. E é isso que vai te ajudar, no contexto sexual, a manter essa ereção por mais tempo. Claro que não é só, mas de repente é um dos exercícios, né? Um dos exercícios que a gente passa sempre é saber respirar conscientemente no momento. Sim. Isso vale para mulheres também, né? Porque vai estender o prazer, ela vai conseguir se conectar com o corpo. Então, quando a gente está falando de autoconhecimento, não é só sobre, claro, colocar de lado tudo que a gente aprendeu ou não aprendeu sobre sexo e prazer, reaprender tudo isso, né? Aprender sobre um novo olhar, mas treinar o corpo também, né, Bruno? Precisa treinar o corpo, a musculatura, precisa treinar a consciência corporal, trazer mais sensibilidade. Por isso que a massagem tântrica, nesse contexto, também é muito importante, né? Exatamente. Até dentro desse treinamento, né, que a gente estava comentando dele, eu falo muito sobre essa questão, tanto da questão emocional das crenças, mas essa questão também dos exercícios para você
treinar o corpo? Existem vários exercícios que você pode fazer, né? Existem aqueles exercícios de Kegel também, que a gente ouve falar muito. Né? Nós mulheres, a gente passa muito para mulheres, né? Mas poxa para os vida, é para homens todo também mundo. serve, tá? O assoalho pélvico, quando trabalhar o assoalho pélvico. Exatamente, porque é essa musculatura a contração involuntária dessa musculatura que causa a ejaculação, né? Que causa a questão da ejaculação. Então a gente começa, até nesse treinamento, a gente começa mostrando como funciona esse sistema. Né? Em detalhes ali da musculatura, né? Toda a estrutura anatômica que tem ali. Porque a gente tem que começar a entender para a gente controlar. Dificilmente a gente controla algo que a gente não entende, né? E aí a gente vai trabalhando esses músculos com esses exercícios também, até para você ir fortalecendo e principalmente, além do fortalecimento, você criar consciência. Que músculo que está contraindo agora? Eu estou começando a sentir alguma coisa nessa musculatura. Então é sinal que você pode estar próximo daquele ponto de não retorno, né? E aí, se eu tenho essa consciência do que está acontecendo com o meu corpo, fica muito mais fácil de eu controlar. Porque eu já tenho as ferramentas, eu sei como utilizá-las, inclusive ferramentas prazerosas, que dão prazer também. Não são ferramentas, né? Mas são repertórios diferentes ali. E isso você pode fazer esse treinamento numa masturbação, ou com a sua parceira, ou com o seu parceiro. Então, assim, esse treinamento, na verdade, ele é um treinamento que ele faz parte, você inclui ele na sua relação sexual. Então, se torna uma coisa ainda mais prazerosa, esse tipo de trabalho, né? Esse tipo de exercício. Sim, e a pessoa não vai ficar dependente. Já que estamos falando desse treinamento, inclusive, vou deixar o link aqui do treinamento do Bruno. Eu já vi, muito completo, eu não vi nada no mercado ainda tão completo em relação à ejaculação precoce. De verdade, né? Porque ele é meu amigo, mas quando ele me mandou, você lembra o áudio que eu te mandei, né? Eu falei, você está dando esse treinamento praticamente de graça para as pessoas. Por quê? Porque, primeiro, você não vai ficar dependente. A pessoa, ela cria autonomia, que foi o mesmo caminho que você fez, né? Sim, Bruno está falando aqui, eu vivi 15 anos sofrendo com ejaculação precoce e me curei. Posso usar essa palavra? Sim, claro. Me curei quando fiz esse caminho. E aí você criou esse treinamento, esse passo a passo, que você é o seu case de sucesso. O maior case de sucesso é você mesmo, no caso. Com todo esse conhecimento que você tem. Porque o Bruno, como eu falei, ele é terapeuta tântrico, mas ele é especialista em sexualidade humana também. Ele continua estudando e criou um passo a passo que ele tanto deu certo com ele, né? Quanto você passa para os seus clientes, seus interagentes, seus alunos hoje do treinamento. Então, eu vou deixar o link aqui embaixo, porque eu acredito muito que esse é o único caminho possível para se resolver essa questão especificamente, porque, como já explicamos, o remédio vai te deixar dependente, não vai resolver. E exatamente, só vai causar mais frustração, entendeu? Agora, se você aprende esse caminho... Você aprende, fica para a vida inteira, Sim. Entendeu? Você entra lá, faz o passo a passo, que não é difícil, é prazeroso. Exato. Hoje, um treinamento não é ir para academia puxar o ferro, meu amor. Não é, de forma nenhuma. É você fazer relação, você ter relações. Ter a relação, se masturbar. Com mais consciência. Exato, porque aquilo que você falou é um caminho que eu construí comigo. É o caminho que eu passei por ele. Assim, e aí, o que a gente faz hoje é aliar aquilo que eu senti, aquilo que eu passei, com aquilo que eu aprendi também, com aquilo que eu estudei, né? Uma das coisas que eu mais gosto no meu trabalho é aliar aquilo que eu aprendi no Tantra junto com a ciência também. Né? Igual você está falando, a ciência ela vem explicar hoje muita coisa que o Tantra já falava 3.000, 4.000 anos atrás. Só não usava as mesmas palavras. Só não usava as mesmas palavras. E desmistificar toda essa questão da sexualidade masculina, que tem muitos tabus também. Tem muitos tabus. Nossa, muito. Ainda tem muitos ainda. Né? Acho que você comentou uma vez lá na escola que tem muitos homens que não têm coragem de ficar sem roupa perto da mulher se ele não tiver ereto. Sim. E às vezes já se relaciona com aquela mulher há anos. Sim, foi um corte que viralizou, ainda tá rodando, ainda tá todo dia comentário, todo dia é notificação do povo brigando nos comentários, porque... mas o homem não pode ter insegurança. Mas, gente, assiste o episódio completo, né? Porque no corte parece que deu a entender que a gente tava debochando dos caras. A gente debocha, a gente critica essa cultura, esse sistema que faz a gente não olhar para a sexualidade, que faz parte da nossa saúde. Exatamente. Aí fica o homem perdido, inseguro, fica a mulher perdida, insegura. Quando casa? O que é um casamento? É você praticamente ter uma pessoa específica para transar. Basicamente isso. Porque você vai casar para viver conversando
É amigo ou é casamento? Então, Exato. o sexo é o ponto central do casamento. Então, mas são duas pessoas que se encontram ali praticamente, como a gente sempre fala, né? Um usa o corpo do outro para se masturbar. Somente. Pô, mas Exatamente. conexão não tem. Então, a gente quer alcançar o que a gente recebe muito, né? A gente quer... As pessoas querem alcançar um nível de prazer absurdo, querem sentir mais prazer, ter orgasmo mais potente, mais duradouro, ter mais sensibilidade para o prazer, mas querem isso que isso seja vendido numa pílula, querem uma técnica. E não adianta, não tem choro nem vela. O caminho é o autoconhecimento. Exato, o caminho é o autoconhecimento e isso é um treinamento. Isso não vai ser, igual a gente já falou. Não é aqui, da noite pro dia. Isso não vai ser da noite pro dia, né? Às vezes a medicação promete, né? Vai tomar um remedinho ali, daqui 2 horas você vai resolver o seu problema, tá? Mas e aí? Você vai ficar tomando esse remedinho até quando? Né? Será que esse remedinho vai ser suficiente? Vai realmente trazer aquilo que você quer, que você deseja para a sua relação? Será que isso vai trazer mais conexão para a sua relação? Isso vai trazer mais sentido para a sua vida? Então, o que a gente está falando aqui, embora a gente está falando especificamente de ejaculação precoce ou de questões sexuais, mas isso faz uma diferença na vida da pessoa, né? Porque eu falo de experiência própria. Ejaculação precoce me trouxe depressão, me trouxe um monte de problemas. E não só a ejaculação precoce, como a pornografia. Eu já vi muita gente ser demitido por estar assistindo pornografia no trabalho, do tamanho do vício que é. Sabe? E como que é pornografia? Você associa a pornografia à ejaculação precoce? Sim, primeiro que a pornografia por si só já vai te trazer aquela questão da performance, né? De você ter aquela questão performática, de você já vai ansioso por essa performance. Segundo, que ela te coloca que o sexo normal é aquele sexo só com penetração. A penetração é a forma que mais vai estimular a glande do pênis. Então, ali é a região mais sensível e é a região que mais vai provocar a ejaculação, tá? E outra coisa também... E a pessoa assiste se masturbando. Sim, exatamente. E esse aí foi o outro ponto. Porque eu, no meu caso, eu era um adolescente muito tímido, né, com muita repressão sexual, era muito ligado à igreja católica e tal. Então, eu era muito reprimido sexualmente, muito tímido. Então, a pornografia me levou para um vício de masturbação também. E eu tinha que me masturbar rápido, porque eu tinha que sair logo do banheiro. Eu não podia, Sim, já pensou? Eu não podia estar ali com suspeita, né, de que eu estava me masturbando ali dentro. Então, isso vai te condicionando também. Esse excesso de masturbação. O problema não é a masturbação, o problema é a masturbação inconsciente. Você está ali só para um alívio, né? E aí você vai condicionando a isso, a ejacular cada vez mais rápido. Eu tinha uma repressão sexual tão forte em relação a isso, que eu me lembro uma vez que eu cheguei a pendurar um crucifixo no banheiro, para mim olhar para ele e ter vergonha de me masturbar. O tamanho E deu certo, menino? Por um tempo deu. Depois, num tempo, foi com ele lá mesmo. Entendeu? Não adianta, gente. Não adianta. Não resolveu por muito tempo, não. Não resolveu. Nem o crucifixo resolveu. Não. Pois é, menina. Só a terapia tântrica, pra você ver, né? Só a terapia tântrica. Toda Só vez eu trago, todo episódio é um testemunho da palavra do Tantra na vida das pessoas. É um testemunho do Tantra que eu trago. São pessoas que passaram e se transformaram. A vida era uma coisa para trás e depois do Tantra virou. Eu sou um exemplo disso. Nós somos, né? Não tem jeito. Nós somos o exemplo disso e, sim, não dá para falar, né, em palavras o que é que o Tantra significa para Não, tem que mim, sentir. né? Tem que sentir. Tem que passar pela sensação. Porque só quando a gente passa pela dor que eu passei, eu conheço a dor dos homens que têm ejaculação precoce. Conheço cada detalhe dessa dor. E sei o tamanho desse problema. O tanto que isso dói, o tanto que isso machuca, o tanto que isso nos traz de problemas para a vida como um todo. E aí, quando a gente fala aqui de um Tantra, de uma reeducação sexual que ele nos ensina, que é capaz de contornar e de resolver essa situação, a gente está falando de uma reviravolta na vida da pessoa. Não é simplesmente um probleminha sexual ali. Nós estamos falando de revirar a vida da pessoa para uma situação de melhora da autoestima, e aí você começa a ter mais ânimo para tudo, para trabalhar, para fazer a sua vida acontecer. Você se sente mais confiante, Exatamente. mais seguro, você se sente mais homem. A gente pode falar assim. Você né? se sente mais homem, você sente muito mais prazer, porque você vai começar a ter consciência daquilo que está acontecendo com você. E aí sim, a gente vai começar a usar o sexo para aquilo que ele serve, que é para dar prazer. E para trazer conexão, para trazer intimidade dentro de uma relação. Porque se você faz o sexo inconsciente,
é muito mais, você separa muito mais o casal do que você une. Separa? Total. Porque um começa a criar ranço do outro, né? A mulher que vai fazer sexo sem querer, e aí aquilo só vai se tornando um ranço na vida daquela mulher, né? E um homem que vai ser cada vez mais frustrado, ou enganado, né? Porque a mulher vai estar fingindo orgasmo lá e às vezes ele vai achar que tá bem. E acontece também, né? O cara também vai começar a não gostar mais, porque a mulher vai virar uma pedra de gelo ali, enfim. Não tem jeito. Agora, quando você resolve uma questão como a ejaculação precoce, você tem certeza, né? Aí muda, você falou, muda toda a vida. Você tem certeza que a sua parceira está satisfeita. Porque aí você não resolve, não é só sobre você. É sobre você, o seu corpo, a sua mente, o seu espírito, a sua relação como um todo e não só na cama. Então, você muda de paradigma, né? Você Sim. muda a sua visão de mundo, que inclui o sexo. Exato. Só que a gente começa no sexo. Exato. E você vai trazendo os conceitos para o seu dia a dia, como o estado de presença, por exemplo, a respiração, prestar atenção no corpo, no que está sentindo, né? E a gente tem um orgasmo muito psicogênico, então está muito na cabeça. E aí você não tem como você identificar, por exemplo, a musculatura que está ali, que vai desencadear a ejaculação. Enfim, gente, várias questões. Então, tem resolução. E eu espero que esse episódio chegue aos ouvidos, aos olhos dos homens que vivem essa situação, porque às vezes já tentaram de tudo, também não querem ficar dependendo de remédios e acaba se conformando. Não, eu sou assim. E é isso mesmo, é o que tem para hoje, se conformando com a situação. Mas a gente está aqui para dizer que não, que tem jeito. Sim. Tem jeito. E uma questão interessante que a gente tem que falar, gente, para tudo, para relacionamento e sexo, isso serve também. Se a gente quer ter uma relação sexual melhor, se a gente quer ter uma relação conjugal melhor, você tem que fazer investimentos. E investimentos tanto em conhecimento, investimento financeiro, você tem que estar disposto a sair daquele lugar ali, né? A estudar, a estudar, conhecer. Porque não adianta, daqui uns dias isso vai passar. Não passa, só piora. Ô, Bruno, me diz uma coisa. É possível vir de fábrica, assim? Nascer um ejaculador precoce? A pessoa torna-se um ejaculador precoce? Existem algumas classificações dentro da ejaculação precoce, né? Tem, por exemplo, que a gente chama de ejaculação precoce primária e ejaculação precoce secundária. O que é isso? Ejaculação precoce primária. Desde que a pessoa começou a ter relação sexual, ele já se incomodou com essa ejaculação rápida, né? Ejaculação secundária é quando ele não tinha esse problema e depois, por um motivo ou outro, ele começa a desenvolver esse problema, tá? Existe o que a gente chama de uma hipersensibilidade da glande. A pessoa já parece que já nasce. Isso é uma teoria que não está muito bem consolidada ainda, mas já tem muitos estudos apontando para isso, de pessoas que têm uma quantidade maior de inervação, de terminação nervosa na glande, que torna ela mais sensível do que a maioria das pessoas. E isso pode ser uma das causas da ejaculação rápida, tá? São casos específicos, mas até isso dá para a gente trabalhar. Porque quando você tira o foco do genital, né? Sim. E quando você começa a ter mais repertório, você começa a ter mais possibilidades ali de ter prazer, de levar a sua parceria a ter um orgasmo. Depois que a sua parceira tem 1, 2, 3 orgasmos, até você fica mais tranquilo ali dentro da relação. Eu posso. Fica mais à vontade ali dentro da relação. É claro que isso é uma mudança de paradigma, mas isso para o homem ainda é uma questão importante, né? Sim. Mas a gente quer gozar também, né, sim, gente? Claro, lógico, né? Mas tem essa possibilidade, sim, da pessoa já nascer com essa hipersensibilidade. Não são casos muito comuns. Então, a maioria tornou-se, tipo... Sim. Por conta de tudo isso que a gente falou durante o episódio. Inclusive, a gente fala assim, que o homem que tá começando a sua vida sexual, né, é até esperado que ele tenha uma ejaculação rápida. Porque tudo ali é novidade ainda, ele não tá... Ele está começando a ter contato com essas sensações, que é diferente de uma masturbação. Tá? Então, tem todo envolvimento com outra pessoa. Então, no início da vida sexual da pessoa, é até esperado que ele tenha uma ejaculação mais rápida. Mas se você já começa ali com conhecimento, né, se você já começa a aprender de forma que vai ser mais prazeroso, que vai ser mais vantajoso tanto para o homem quanto para a mulher, você passa por essa fase muito mais rápido. Né? Porque você já vai se condicionando de forma mais favorável para você. Agora, Bruno, importante também falarmos sobre o papel da mulher, tanto no tratamento quanto, né, uma mulher que de repente ama seu marido e tudo, não quer acabar o casamento por conta de uma ejaculação precoce, não quer terminar o relacionamento.
Mas a gente também tem um papel importante nesse sentido, não só de apoiar e de incentivar a procurar um acompanhamento, algum tipo de tratamento, mas no ato em si mesmo, né? No ato sexual como um todo, a gente também precisa fazer ali a nossa parte para ajudar essa pessoa, né? Entender, acolher e tal, porque a gente vê muito também mulheres ainda, somos todos frutos do mesmo sistema, né? Então, mulheres ainda diminuindo esse homem, né? Ridicularizando, expondo, às vezes, para as pessoas, usando como uma arma mesmo para ferir, porque sabe que vai pegar no ego dele. Então, a gente também precisa passar por essa reeducação sexual em relação às feridas da sexualidade masculina, mas lá no ato a gente tem como ajudar, não tem? Claro, com certeza, com certeza. Igual a gente falou, um desses exercícios, aliás, um não, né? Vários desses exercícios, quando a gente trabalha nesse treinamento, tem a ver lá com a questão da penetração, da forma, a posição, a forma como é feito. Então, quando o homem começa a perceber que está chegando perto desse ponto de não retorno, né, ele mudar ali a forma de continuar, e aí vai ter a contribuição da parceira, né, dela entender ali que vocês estão reaprendendo. Né? A ejaculação precoce é um problema do casal. Vocês estão reaprendendo ali. Então, se tem algum movimento ali, que aquele movimento vai estimular muito a glande do homem, que vai estimular a ejaculação dele, evitar esse tipo de movimento. É, porque o cara tá lá, se a gente faz um pompoarismo, Exato. acabou. Acabou ali, não tem como. Exato. É. Exato. No dia 2 sanfonadas já acabou o forró, né? Não vamos rir, ô Jesus. Mas Mas você pode, você todo- tem lugar de fala, você pode dar risada. é todo o processo ali que a mulher tem muito a contribuir. Nesse sentido de incentivar que a pessoa busque um tratamento, busque uma forma de resolver aquela questão ali, né? Porque, afinal de contas, isso também vai ajudar a que ela tenha mais prazer, dentro da relação. Né? E até descobrir juntos outras coisas, outros repertórios, outras formas de prazer. Né? A gente fala até a própria massagem sensitiva, que é uma coisa incrível. Que é tão simples, né? E é tão simples. É Muito tão simples. simples. Só aquele toquezinho com a pontinha dos dedos, mas que já desperta um monte de coisa, um monte de região, já ajuda a sensibilizar, Exato. desperta a bioeletricidade do corpo, etc, etc. E se esquenta muito, aquece os motores. E aí quando você vai pro ato, né? Exato. Quando você vai para uma penetração, a mulher já fica muito mais fácil dela ter um orgasmo. Às vezes ela já até teve algum, né? Antes mesmo. O que é super possível. Então, assim, primeiro, antes de falar do seu treinamento mais um pouco, né? Que a gente já falou aqui alguns detalhes. Mas você vai ter agora, dia 12 de setembro, você vai dar um aulão gratuito sobre esse tema, né? Onde você vai destrinchar tudo isso, onde você vai passar orientações. Como é que vai ser esse aulão, Bruno? Exatamente. No dia 12, né, de setembro, você falou, às 20 horas, eu vou dar um aulão, né, sobre ejaculação precoce. Até o nome desse aulão é Transforme 2 minutos em 2 horas, que a gente vai... porque eu vou passar ali de forma resumida, mais profunda ao mesmo tempo, todo esse passo. Tudo que aconteceu comigo e como é que eu saí desses 2 minutos para chegar nas 2, 3 ou mais horas. Quantas que você quiser ali, tá? E aí a gente vai falar sobre tudo, sobre as questões emocionais, sobre as questões práticas, sobre exercícios, né? O que a gente comentou aqui, a gente vai falar um pouco mais aprofundado também. Então vai ser realmente uma oportunidade da pessoa conhecer o que é, né, ejaculação precoce e começar a saber o que ele precisa fazer para resolver aquela situação. Resolver definitivamente aquela situação ali, né? Então, se você, homem, que está com essa questão, que está com essa dificuldade, está com essa dor, e eu entendo exatamente qual que é essa dor, tá? E você quer sair dessa situação, então eu faço esse convite, tá? No dia 12, esteja lá com a gente, para você poder participar e entender o que você precisa para poder sair desse problema, para acabar com esse problema. Sair de 2 minutos para 2 horas. Para 2 horas. Dando prazer para a mulher na cama, sentindo prazer. Ou dando prazer para o homem também, gente. A gente fala muito numa linguagem heterossexual, por força do hábito. Mas vale para qualquer pessoa. Então, pessoas, né, que se relacionam com homens, você tá com seu parceiro, tem essa questão, indica para ele, ou vem você para aula para saber. A aula é gratuita, gente. É um aulão gratuito e é online. Então, você vai assistir de qualquer lugar do mundo. Essa aula é online, é gratuita, todo mundo pode participar, dia 12 de setembro, às 20 horas. Como que faz para participar, Bruno? A gente vai formar um grupo, né? Vamos colocar um link depois de um grupo do WhatsApp, onde as pessoas, através desse link, entram nesse grupo
e aí vai poder E lá receber as você- informações. tá. Eu vou passar as informações, né, mandar lembretes, mandar algum material também, a forma E o como- link da aula no dia, né? Exatamente, e o link da aula no dia Então eu vou também. deixar aqui embaixo. Primeiro, tem o link da Semana do Agente Mahara, que é uma coisa. Também você vai entrar no grupo para receber as informações. Vou deixar o link para entrar no grupo do aulão do Bruno. O nome do aulão é 2 minutos, transforme 2 minutos em 2 horas, né? Exatamente. Transforme 2 minutos em 2 horas. Vai ser esse o link pro aulão gratuito do Bruno. Porém, eu já deixo também, aqui embaixo do vídeo, o link para você que já quer pular o aulão, já quer entrar no treinamento. É possível, tá? E aí, quando chegar no aulão, você já está bem treinado. Exatamente. E aí, como é que tá esse treinamento lá dentro? Eles são bastante, né, tem muitas aulas, é um conteúdo realmente profundo. E você passa um passo a passo, tipo, uma estratégia semanal, como é que é isso? Sim, o nome do treinamento é Treinamento Fim da Ejaculação Precoce. Uhum. Tá? Então a gente começa falando das estruturas anatômicas, né? Mostrando o que é, como é o seu corpo, como funciona ali o sistema, todos os órgãos ali relacionados ao sexo, né? Toda a fisiologia de como é que funciona a ereção e a ejaculação, para você começar a entender como que funciona isso. Depois a gente começa a falar dessas questões emocionais também, né, que eu falei, eu começo a explicar o que é realmente a ejaculação precoce, a gente aprofunda em todos aqueles dados que a gente começou a falar, de tempo, né, e tudo mais. Depois a gente vai trabalhar essas questões emocionais das crenças que estão aí muitas vezes segurando aí, fazendo com que você continue e mantenha a ejaculação precoce. Depois a gente tem um módulo onde a gente vai falar sobre os exercícios na prática, né? Os exercícios práticos, tanto os exercícios de Kegel, quanto algumas práticas do Tantra também, tá? Depois a gente tem um módulo especificamente falando sobre o Tantra, sobre como utilizar o Tantra, as ferramentas do Tantra para acabar com a ejaculação precoce, tá? E a gente ainda tem um módulo bônus, onde eu trago várias coisas que vão melhorar o seu repertório. Por exemplo, tem aulas lá de massagem sensitiva, tem aula lá de massagem Yoni, tem aula de vários Na prática tipos, mesmo. Na prática, exatamente. Então, tem um módulo bônus lá, onde você vai poder, né, utilizar desse repertório para que você realmente consiga transformar essa questão, né, da ejaculação precoce e curar. É completo, completíssimo. E agora eu vou aproveitar e vou te colocar... Se eu estou te cortando, Tem e mais? ainda tem uma possibilidade, porque a gente ainda vai ter um grupo de alunos onde quem estiver nesse grupo vai ter a possibilidade de tirar dúvida comigo, né? Alguma dúvida específica diretamente. Ah, sim, o suporte né? com você mesmo, o suporte né? comigo e também com outras pessoas lá que estão Da sua equipe. vivendo também, os outros alunos também, né? E outras pessoas. Tá, assim, ter essa troca, né? Exato. Tá maravilha. Então, de fato uma comunidade onde as pessoas estão ali para realmente transformar a vida e curar essa questão. Agora eu vou te colocar aqui numa encurralada, aproveitar. Vamos liberar um cupom aqui para quem está acompanhando no Prazer Tantra? Você dá um desconto? Opa, claro. Então, beleza. A gente vai combinar aqui um valor certeza, em off, com certeza. mas o link que vai aparecer aqui, eu vou deixar o link para o treinamento e o cupom de desconto. Tá bom? O cupom de desconto eu vou colocar Prazer Tantra, tudo junto com letra maiúscula. Quando você for entrar lá, você coloca, tem cupom de desconto? E você vai colocar Prazer Tantra, tudo junto, e vai aparecer o cupom para você, um presente do Bruno, para quem está acompanhando a gente aqui, viu? Mas se você for lá no link dele, é um valor. No link aqui vai ser outro. Aproveita essa oportunidade. Bruno, meu querido, o papo tá bom, tá ótimo, mas a gente vai ter que ficar por aqui. Eu acho que foi bem esclarecedor, né? Foi bem rico esse episódio. Foi bem legal. Muita informação nova, o pessoal aí deve ter alugado um triplex na cabeça das pessoas, porque muita informação nova, a gente acha que, os homens geralmente chegam pra gente achando que, enfim, não tem solução, não tem mais o que fazer, é isso mesmo, e você tá aqui para mostrar que não, é super possível, você mudou de vida, hoje você tem uma vida muito mais feliz, muito mais prazerosa, né? De segurança, amor próprio, confiança, um relacionamento maravilhoso, ou seja... Só benefícios, só coisa boa. E que bom que você seguiu esse caminho, estudou e veio e compartilhar esse conhecimento com quem necessita, né? Porque, de fato, é transformador. Então, Bruno, só te agradeço pelo seu trabalho. Você sabe que eu gosto muito de você, te admiro, te respeito enquanto profissional, enquanto marido, enquanto pai, né? Te admiro muito, assim. Embora a gente não tenha intimidade, mas eu vejo você tão amoroso. Eu não sei se era assim antes do Tantra, né? Porque eu já te conheci depois do Tantra. Mas o Bruno é um amorzinho. Ele é muito, gente, muito coração. E que bom que a gente se conheceu. Que bom que você me achou, né? Ele me viu lá no outro podcast, no meu antigo podcast. E agora tá aqui.
Olha só, Exato. você vê como é a vida, né, Bruno? Então, obrigada, meu querido. Obrigada por tudo isso, viu? Já eu te agradeço demais essa oportunidade de estar aqui, assim, mais uma vez eu falo, para mim é um sonho estar aqui. E com certeza, toda essa transformação que aconteceu na minha vida depois do Tantra, um dos resultados dessa transformação é eu estar aqui hoje. Porque, assim, como você falou, você não me conhecia antes do Tantra, eu era uma pessoa extremamente tímida. Jamais teria a capacidade de estar aqui trabalhando Mas aí, hoje tem um curso, tem tudo, e agora dá novas aula. formações. Então, assim, gente, não tem noção da transformação que isso foi na minha vida, está sendo. Então, assim, eu só tenho a agradecer mesmo a vocês que estão nos assistindo. Só agradecer. E vamos lá, gente. Tem jeito, sim. Eu sou a prova viva disso. Tem jeito. Vamos esticar esse forró. Vamos esticar Vamos estender esse forró pela noite inteira. Vamos esticar Essa esse forró, sanfona dá conta. deixa. Ó. Se dá. Então é isso, minha gente. Obrigada por estarem sempre aqui comigo, né, acompanhando. Eu tenho recebido muitas mensagens no Instagram, até no meu WhatsApp mesmo, o pessoal que está chegando agora, por conta desses vídeos que viralizaram. Tem muita gente chegando, então muito obrigada pela sua audiência. Próxima terça-feira tem muito mais. Então se lembra de se inscrever na Semana do Agente Mahara, no aulão do Bruno, entra no curso com o cupom Prazer Tantra, segue a gente nas redes sociais. Bruno, sua rede social, você não falou. Sim, tem meu Instagram, Bruno Lima Terapeuta, né? Tudo junto, Bruno Lima Terapeuta. E tem meu canal no YouTube também, com o mesmo nome. Bruno Lima Terapeuta. Beleza, então segue a gente lá, se inscreve no canal e terça-feira que vem a gente se vê de novo. Uma semana maravilhosa para vocês, com muito prazer e muitos orgasmos. Até terça-feira. Tchau, tchau.